queridos, minhas queridas, queridos alunos, queridos amigos, estamos aqui para mais um dia feliz aí dentro da nossa imensa jornada que estamos traçando aí já no nosso 10º encontro hoje e um encontro interessante que nós tivemos recentemente, foi nosso encontro 9, um encontro com meu amigo Mauro Cardassi, que gerou uma série de informações legais, uma série de informações bacanas relacionadas à eletromiografia, relacionadas a alavancas, e que hoje usaremos com muito gosto aqui, porque é dia do polêmico, né? É dia onde o conhecimento vence a cisma e vence o achismo. Estamos no dia daquele famoso exercício de agachamento, um gesto motor relacionado a uma capacidade física e que é usado muitas vezes por fisioterapeutas e educadores físicos como um exercício de promoção de força muscular, promoção de hipertrofia, estética, reabilitação de lesões de tronco e de membro inferior, e que causa uma polêmica desgraçada entre as profissões que nós temos aí envolvidas com o gesto motor como forma de exercício. Então, de uma maneira geral, acho que eu já estou introduzindo aqui para vocês o assunto interessante, que é um gesto motor que é usado no formato de exercício. E como diferenciar os dois? Como a gente já viu lá em aulas passadas, exercício é uma ferramenta, o gesto motor é uma tarefa, envolve uma série de fatores como coordenação, como funcionalidade, como especificidade. E o exercício é quando a gente pega uma determinada condição física e usa uma ferramenta para aprimorá-la. Então, falar de exercício de agachamento é uma dádiva. Por quê? Porque nós estamos falando de uma ferramenta de aprimoramento de um gesto motor muito usado no corpo humano, muito usado em todas as idades, que faz muita falta quando perdida a sua habilidade, e ao mesmo tempo que segue aí como precursor de atividades importantes da nossa vida, como a própria locomoção. Então acho que dentro do que a gente tem para dizer hoje, falar de agachamento, e a gente colocou aí, né, o agachamento, uma questão de qualidade de vida, aí eu vou em um outro tom dizer agachamento uma condição de alegria. Quando você consegue agachar, você consegue fazer um monte de coisa legal. Talvez esse momento seja um momento tão importante e receber um espaço tão importante dentro do nosso curso, pela importância que tem, que tenhamos aí que desmistificar determinadas coisas, entender que o agachamento vai além daquilo que a gente entende como um exercício. Agachamento é um gesto motor, agachamento é uma tarefa, agachamento é precursor de outras habilidades e, ao mesmo tempo, agachar é uma arte, envolve um componente técnico feroz, não só da pessoa que está executando o agachamento, como da pessoa que está realizando a prescrição do exercício. Se o profissional que prescreve exercício não souber fazer isso, o aluno vai sofrer as consequências, o paciente vai sofrer os danos, o cliente vai sofrer com a propaganda enganosa que foi feita em cima desse exercício. Vamos lá, vamos tocar para frente, lembrando mais uma vez, está no ar a nossa pós-graduação de biomecânica. E junto com a nossa pós-graduação de biomecânica, estamos lançando também a nossa pós-graduação de personal trainer, que falamos na aula 9 aqui com o meu grande amigo Mauro. E estou falando isso porque tem um monte de aluno perguntando para a gente:
Professor, quando é que sai a pós? A pós está no ar. Nós temos os modelos híbrido, modelo presencial, 100% presencial, nós temos modelo parcialmente presencial, nós temos modelo 100% online ao vivo, onde você nos assiste ao vivo, e temos também um modelo de aulas gravadas de ensino à distância. Hoje, quem quiser conhecer de biomecânica de 2021 para frente, 2021, 2022, 2023, o nosso material na mais alta qualidade, carinho e amor a vocês está pronto e estão lançados os nossos cursos de pós-graduação oficialmente. Maiores informações, a gente vai deixar um linkzinho aqui para você acessar depois e ver lá as nossas landing pages dos nossos cursos ou conversar com o sistema de atendimento que a gente tem tanto na UEM quanto na Unip. Beleza? Sem enrolação, vamos tocar o assunto para frente, vamos lá para os nossos slides para falar um pouquinho sobre agachamento, uma questão de saúde pública. E para reforçar a história da saúde pública, eu trago mais uma vez à tona a história da nossa vida que vocês já conhecem, onde nós saímos de uma condição de habilidades motoras baixas, como já foi falado aí na aula de exercícios, e vamos ganhando novas habilidades até conseguir chegar aqui, neste momento. E é exatamente neste momento, precursor aos primeiros passos da caminhada, que um bebê começa a executar os movimentos de tríplice flexão e tríplice extensão de membros inferiores, associado aqui ao movimento de estabilidade do tronco. A partir da estabilidade do tronco, como vimos até na nossa última aula de alavancas, e da amplitude de movimento de membros inferiores, nós começamos o que a gente chama nessa idade a executar o primeiro, olha o iPad com vida própria aqui, vamos voltar, pá, te peguei, o primeiro exercício de agachamento das nossas vidas. E por que esses exercícios são tão importantes? Por que esse exercício em específico é tão importante? Nós vimos claramente que na aula de locomoção, que para se locomover nós precisamos de força. E de acordo com as habilidades de força, a gente conseguiria andar, correr e saltar. Partindo então desse pressuposto, vejamos que antes de andar, um bebê começa a agachar. E olha aqui, talvez a resposta para a nossa primeira pergunta. Professor, agachamento é coisa para aluno iniciante ou avançado? Eu rebato essa pergunta com: o seu aluno, seu cliente ou o seu paciente anda. Uma vez que ele ande, ele já está mais do que avançado, ele já está atrasado para fazer o exercício de agachamento. Uma vez que as habilidades motoras do andar são precedidas pela capacidade de agachar. Então, quando a gente fala de ordem de prescrição de exercícios em nível de atividade física, a gente costuma dizer de nível de atividade física ou de capacidade motora relacionada à lesão ou não, né? Qual o nível da lesão que esse cara se encontra. Se ele está se preparando para marchar, é interessante que antes ele aprenda a agachar.
dentro do nosso desenvolvimento motor, o gesto de agachar é precursor ao gesto de andar. Então, dentro do que a gente está falando aqui, o nosso aluno barra paciente barra cliente precisa saber agachar para manter, reconquistar ou até aprimorar as habilidades de locomoção. E é um exercício extremamente, digamos, dos complexos, o mais simples. Embora seja classificado como um exercício complexo, dentre os complexos, como a gente vai falar mais para frente aí do levantamento de peso olímpico, é um dos mais simples. Outra coisa interessante que a gente vai ver aí nas próximas aulas é que a base de agachamento é o fator número 1 do aspecto biomecânico, o belo controle motor e também das variáveis biomecânicas do agachamento é fator primordial para que consigamos desenvolver as habilidades de força e velocidade dos nossos membros inferiores e tronco. Se um sujeito não conhece, não está preparado do aspecto técnico para agachar, ele não pode evoluir para as habilidades de velocidade, para as habilidades de potência, que será tema da nossa próxima aula com meu querido amigo professor Felipe Morim. Então, vejam que tem muita gente que começa a pensar em performance esportiva e sequer tem a habilidade de agachar. E vejam que muitas pessoas perderam habilidades clássicas porque não conseguem se locomover. E uma vez que ele não consiga se locomover, o agachamento, regressar à etapa do desenvolvimento motor do agachamento, talvez fosse uma das melhores estratégias de ferramenta para dar continuidade às habilidades de nossa vida. E aqui a gente completa o nosso gráfico. Por quê? Eu já falei com vocês na aula de exercício que nós ganhamos habilidades, essas habilidades são quebradas com o sedentarismo, e uma vez que sejam quebradas com o sedentarismo, aqui a gente já abrevia, nos traz para uma fase da vida onde nos tornamos mais frágeis do que aquele bebê que ensaia os primeiros gestos motores antes de andar. Como solucionar o problema nessa situação aqui? Uma vez que eu já esteja numa condição de debilidade, reensinando o sujeito a agachar. Como impedir que aquele rapaz sedentário chegue ao ponto de fraqueza extrema? Ensinando o sujeito ou reensinando o sujeito a agachar. Como impedir que uma criança perca suas habilidades? Fazendo com que ela não perca a capacidade de agachar. Dessa maneira, poderemos então guiar a nossa população para uma saúde mais eficiente e barata. Eu queria rapidamente passar um testemunho que aconteceu há pouco tempo comigo, onde eu estava com um conjunto de crianças entre 5 e 15 anos de idade, um grupo ali que tinha umas 10 crianças, e num tom de brincadeira a gente começou a falar, vamos ver quem consegue fazer como eu. Agachar em sapinho, eu parava numa postura de cócoras e saltava num gesto de explosão de agachamento. Num primeiro momento, as crianças ficaram encantadas com a altura do salto. No segundo momento, todos queriam fazer igual. E foi justamente nesse momento que a gente começou a ver o quê? Que crianças entre 5 e 15 anos, na imensa maioria, tinha uma criança que ainda conseguia agachar com habilidade. As demais já tinham perdido a habilidade. E o que mais me chamou a atenção foi que crianças com 5, 6 e 7 anos de idade não preservaram a habilidade de agachar. Enquanto isso, falo num tempo real da condição atual do meu pequeno Henrique,
que está desbravando justamente essa fase neste exato momento, onde ele consegue agachar e levantar com muita facilidade e a mais perfeita técnica dentro dessa etapa do desenvolvimento motor. Agachamento se torna uma questão de saúde justamente porque nós perdemos essa habilidade e perdemos muito rápido. Muitas crianças hoje, crianças entre idade de 5, 7, 5, 10 anos, 10, 15 anos, já perderam totalmente a habilidade de sustentar uma coluna ao agachar, de mobilizar o tornozelo para agachar e de impedir que as forças da gravidade derrubem os joelhos num valgo dinâmico. Isso é muito preocupante dentro do que já discutimos ao longo desse curso, numa questão de saúde pública de médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Vamos tocar nossa vida para frente aqui, vamos fazer agora uma etapa bem interessante nessa nossa jornada, que é justamente aquela questão: como escolher um exercício baseado em treinamento de força de membros inferiores. Eu prescreveria um agachamento, uma cadeira extensora ou ainda um leg press. Essa é a imensa dúvida que muitos alunos nos trazem. E para tentar ajudar vocês nesse sentido, um gráfico que eu já mostrei para vocês lá no comecinho com a promessa de minuciar em uma determinada etapa do curso, eu trouxe aqui 3 exercícios clássicos quando o assunto é fortalecimento de membros inferiores. E na nossa última aula, no nosso último encontro, a gente discutiu muito, né, com o nosso querido amigo Mauro Cardassi, aquela relação que existe. Existe exercício contraindicado ou supraindicado? Existe certo ou errado ou existe uma condição de individualidade? E aqui eu vou tentar ajudar vocês a listarem prós e contras de cada condição de exercício que aqui a gente usou como exercício de cadeira extensora, agachamento ou leg press. Lembrando que a nossa principal diferenciação aqui está em um exercício isolado, um exercício multiarticular guiado e um exercício multiarticular livre. Esses são os 3 temas superiores do nosso assunto. Primeira coisa, vamos falar sobre solicitação muscular. No assunto solicitação muscular, a grande pergunta é: será que eu não consigo mais contração muscular fazendo um ou outro? E aqui eu vou citar 2 trabalhos interessantes aí para vocês, que são trabalhos que fazem menção a uma condição isolada do quadríceps, que nós temos aqui diferenciando cadeia cinemática aberta ou fechada e diferenciando uma condição de agachamento completo em verde e meio agachamento em cinza nesse outro trabalho. Esses artigos são artigos bem antigos e que já deram um belo guia na nossa linha de prescrever ou não o tal do agachamento.
Olha que assunto bacana dentro do processo inicial. Vamos falar só de vasto medial. Quando a gente fala da cadeia cinemática aberta, da cadeira extensora, ou da cadeia cinemática fechada, leg press e agachamento, a gente vê que a contração do vasto medial é maior em condições de cadeia cinemática fechada. Quando a gente fala de vasto intermédio, a gente não vê diferença estatística. Quando a gente fala de vasto lateral, a gente não vê diferença estatística, mas a gente vê uma diferença estatística interessante num músculo chamado retofemoral. E aqui tem uma particularidade bem interessante. Por que o reto femoral talvez contraia mais nessa condição? Por um isolamento dele, ou talvez por uma condição de posicionamento. E a gente viu claramente na última aula que quando o sujeito faz flexão do quadril, ele acaba gerando um maior encurtamento do reto femoral, que é, eu vou mudar a cor da caneta aqui, que é biarticular. E sendo biarticular, se eu flexionei o quadril, ele perde a caracterização de comprimento ideal para a produção de força. Perdendo essa caracterização de comprimento ideal, a solução seria uma maior atividade eletromiográfica para manter o músculo na proximidade ideal entre as pontes de actina e miosina e, consequentemente, manter a produção de força. Então vejam que isso acaba gerando uma solicitação maior a ele, mas não necessariamente por uma realização de tarefa, e sim por uma estratégia de posicionamento articular. Em contrapartida, a gente vê que quando o assunto é relação de vastos do quadríceps, ou a gente não tem diferença no vasto lateral e no vasto intermédio, ou a gente tem um pequeno ganho do vasto medial em cadeia cinemática fechada. Outra pergunta bem interessante que acaba vindo é, tá, mas e quando eu for fazer agachamento, eu faço um agachamento completo ou meio agachamento? São duas estratégias técnicas totalmente diferentes, que eu ainda vou falar nessa aula, né? A questão de agachar completo até a metade depende muito mais do aluno do que a necessidade de prescrição. E já adianto que se o aluno tiver uma boa capacidade de agachamento, eu não pensaria duas vezes em prescrição do agachamento completo. E aqui a gente vê que o agachamento completo acaba gerando mais solicitação muscular. Porque quando a gente fala de agachamento completo comparado a meio agachamento, vejam que o vasto lateral tem mais atividade, o vasto medial tem mais atividade, o semitendinoso tem mais atividade, o glúteo máximo tem mais atividade. E vejam aqui que mesmo numa condição de não diferença estatística, o reto femoral no agachamento completo chega a um nível de atividade muito próximo a 100% da capacidade de contração do músculo. O agachamento completo gera mais atividade eletromiográfica do músculo, ou seja, mais solicitação dos componentes contráteis do músculo. Ok? Outra coisa que o agachamento agora já começou a ganhar em relação à condição de exercício isolado. Aqui, na cadeira extensora, nós trabalhamos só com o quadríceps. Quando a gente fala de agachamento, apareceu quem? Semitendinoso, glúteo máximo, adutores, ou seja, músculos que envolvem o quadril. Esse não foi um objeto de estudo, a gente tem que simplificar as coisas aqui, mas a literatura também já é vasta em falar da solicitação dos músculos da coluna quando estamos numa condição de agachamento. E até solicitações altas. Opa,
Vamos dar um play de novo aqui. Solicitações altas na base de 100%, 80/100% de atividade dos músculos paravertebrais. Legal? Então, olha que benefício que a gente tem aqui. Quando o assunto é agachamento, além de conseguir uma solicitação maior de determinados músculos e outros não ter diferença, quando o assunto é só quadríceps, a gente consegue contrair um número maior de músculos ao mesmo tempo, inclusive relacionados a quadril, coluna e panturrilha. Beleza, beleza, beleza? Vamos seguir a conduta aqui, vamos à frente. Tá, professor, você falou de condições de solicitação muscular. Mas eu quero saber também o que acontece com os componentes articulares. E aqui tem um trabalhinho também bem antigo, bem interessante, que já mostra que esse conhecimento acumula algumas décadas dentro da nossa literatura. E é por isso que é legal mostrar esses artigos mais antigos. Onde um sujeito usou o teste de Lachman. Vamos voltar aqui para a câmera. Para aqueles que não conhecem, o teste de Lachman é um teste ortopédico onde se exerce uma anteriorização da tíbia para testar a integridade do ligamento cruzado anterior. Geralmente o teste de Lachman é feito para diagnóstico de lesões do ligamento cruzado anterior ou ainda durante uma condição do sujeito anestesiado, mede-se a rigidez do ligamento após um processo de reconstrução num ambiente cirúrgico. Tá? Então, dentro do que a gente tem hoje de exposição de carga ligamentar, a melhor estratégia é a anestesia dos músculos, porque você expõe diretamente o ligamento à carga. A gente tem que estar muito atento a isso para mostrar que, uma vez que você não tenha músculos, o ligamento vai ser o soldado de linha de frente da carga. Uma vez que você ligue os músculos, eles fazem um papel de proteção articular através da condição de estabilização, que faz com que a carga não chegue na mesma intensidade do ligamento, ela pare no primeiro bloqueio muscular. Então vejam que o teste de Lachman, numa condição de sujeito anestesiado, é o teste mais eficiente para a carga chegar diretamente lá no ligamento. E olha que interessante, aqui se testou uma condição onde o teste de Lachman gerou uma carga de 357 newtons no ligamento cruzado anterior. Professor, isso é pouco ou muito? Eu já vou esclarecer diretamente isso a vocês. O nosso ligamento cruzado anterior, LCA, suporta aproximadamente 2.000 newtons de carga, ou 200 quilos. Se eu estiver falando de 357, eu estou falando de uma condição de menos de 1/4 da carga que o ligamento suporta. O que significa isso? Que se eu multiplicar essa carga por 4, o ligamento ainda suporta. Então vejam que dentro de todas as condições estudadas, agachar, caminhar, correr com inclinação ou fazer uma cadeira extensora, nenhuma delas é capaz de destruir o ligamento cruzado anterior, porque estamos numa carga muito abaixo do que ele suporta. Mas para parâmetros de comparação, vejam que o exercício de agachamento foi o que menos gerou carga nos ligamentos em relação a atividades simples, caminhar, correr de forma inclinada ou extensão de joelho. Qual que é a grande mensagem que a gente quer passar com esse dado?
Não é que o agachamento tem que ser mais estimulado, uma vez que ele não gera lesão no ligamento, e sim que as pessoas não tenham medo de prescrever agachamento por sobrecarga ligamentar. Ou ainda, não tenham medo de prescrever agachamento em condições de pós-operatório. Haja visto que o agachamento já virou também exercício número 1, primeiro exercício, num pós-operatório de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Beleza? Outra coisa interessante, por que então que as cargas no ligamento são baixas? Se eu mostrei para vocês nesse dado anterior que mais músculos entram em ação quando a gente agacha, eu não tenho só extensores de joelho, eu tenho uma cocontração de flexores de joelho. Uma vez que eu tenho a cocontração de extensores de joelho e flexores de joelho, eu acabo neutralizando a força de tração anterior e tração posterior da tíbia, fazendo com que os ligamentos que no centro estão, vou pintar de verde, estejam preservados pelo processo de contração muscular. Beleza? Tá, mas fala um pouco mais aí que o assunto está interessante. Os ligamentos não são sobrecarregados. Mas e a tal da articulação patelofemoral? Olha que assunto interessantíssimo. Quando a gente fala de cargas na patelofemoral, eu vou até falar um pouquinho aí mais sobre isso no próximo slide, existe um processo interessante que diferencia também a cadeia cinemática fechada da cadeia cinemática aberta. Notem aqui que estamos falando numa condição de percentual de flexão do joelho, onde a partir de 60% da flexão do joelho, ou seja, a partir aproximadamente de 90 graus de flexão do joelho, nós temos o cruzamento onde a cadeia cinemática fechada acaba gerando mais compressão patelofemoral do que a cadeia cinemática aberta. E eu tenho que chamar muita atenção aqui de vocês para a condição de que compressão é diferente de pressão. Compressão é uma força compressiva, pressão é a força compressiva dividida pela área de contato. Então vejam aqui que nós estamos falando só de compressão, nós não estamos falando de pressão. Daqui a pouco eu vou deixar claro para vocês que a gente tem uma estratégia anatômica para tentar se livrar disso o máximo possível. Tá? E trabalhar dentro de condições suportáveis. Então notem aí que mesmo em condições máximas de carga, existe um processo interessante que é justamente o processo de aumento da compressão patelofemoral quando comparada a uma cadeira extensora a partir de 90 graus de flexão. Porém, antes dos 90 graus de flexão, notem que a cadeia cinemática aberta, a cadeira extensora, acaba gerando mais compressão do que a cadeia cinemática fechada. Beleza? Então, observem com muito carinho aqui, porque muitas vezes existem pessoas com condromalácia patelofemoral que utilizam-se desse exercício em isometria, que a gente já viu lá que a nossa cartilagem não gosta, para tratamento da tal da condromalácia. Beleza? Notem que se você fizer um pequeno ângulo de flexão do joelho, você tem mais compressões aqui
na patela, numa cadeira extensora, do que em um processo de agachamento. Essa curva mostra um assunto interessante aqui para a gente, que é justamente o assunto de mais variáveis do quesito da física e da mecânica quando a gente avalia um dado. Então eu vou pintar de verde aqui uma condição interessante que a gente já discutiu. Se eu pegar a área embaixo do gráfico, em vermelho, eu vou ver a quantidade de energia que chegou no meu joelho. Ok? Numa relação da força e do tempo que essa força foi aplicada. Quando eu faço esse cálculo, eu vejo que a energia é baixa em cadeia cinemática fechada no primeiro momento, só que ela é alta em condição de cadeia cinemática aberta. Beleza? Vamos inverter o processo? Olha que bacana. Quando passa lá dos 60%, a energia na cadeia aberta diminui e na cadeia fechada aumenta. Moral da história. Se eu tentar desenhar a área de um lado aqui de cadeia fechada e também, de cadeia aberta e também de cadeia fechada, vejam que essas áreas acabam se tornando muito próximas em tamanho. Por quê? Uma ganha aqui e a outra ganha aqui. Moral da história, quando a gente fala de energia, elas têm uma condição muito próxima. Uma é pior no começo, melhor no final, e a outra vice-versa. É melhor no começo e pior no final. Se eu estiver falando de uma condição de artropatia, uma condição de condromalácia patelofemoral, talvez eu tenha que entender se esse realmente é o fator que gera dor ou se o distúrbio técnico na hora de agachar, o valgo dinâmico de joelho, não está sendo o imenso vilão da história. A gente vai ver isso logo à frente no próximo slide. Outra coisa bem bacana que a gente tem aqui é a relação existente da reconstrução de ligamentos no caso de pessoas que romperam o ligamento e passaram por essa reconstrução cirúrgica. Notem que a fraqueza do ligamento vai diminuindo ao longo do tempo de reconstrução. E aqui a gente fala de 12 meses de reconstrução. Nesse caso, se eu estiver falando de um pós-operatório, parece que escolher o exercício de agachamento, além dos fatores musculares de compressão patelofemoral que a gente viu, que são benéficos ainda para o exercício de agachamento, a gente está eliminando carga no ligamento. Isso é bom porque esse ligamento não está em sua integralidade. Além do que, existe toda a questão de que se eu trabalho mais músculos e tenho o agachamento como um precursor das minhas atividades de locomoção, eu tenho mais funcionalidade no exercício de agachamento livre. Beleza, pessoal? Olha quanta coisa aqui. Falamos, pegamos lá nosso mapa mental, nosso design de conversa e destrinchamos ele em características de benefícios, né? E o que a gente pode resumir de uma forma bem coerente? O agachamento vai além
de uma ação muscular, né? Como é o caso de um exercício isolado. Ele tem ali a ação de vários músculos e tem um componente de estabilidade articular e também o componente de funcionalidade. Além do que, a gente consegue, num único exercício, ter um estímulo muito maior de grupamentos musculares do que isolando um determinado ponto. No quesito ganhar tempo pode ser uma boa estratégia, no quesito melhorar a funcionalidade pode ser uma boa estratégia. No quesito isolar o reto femoral, talvez a cadeira extensora possa ser uma boa estratégia. Mas hoje a gente está aqui especificamente para mostrar que esse exercício tão interessante não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças e automaticamente pode ser, sim, muito estimulado em pessoas de todas as idades, desde que você conheça o tema do nosso próximo slide. Vamos lá? Olha que bacana, chegamos num ponto crucial. Agachamento é um exercício que depende de técnica. E olha que coisa bacana quando a gente fala da dependência técnica. Eu vou começar explicando através da condição dinâmica que a gente colocou aqui no centro da nossa discussão. Dinamicamente falando, nós vemos que para conseguir manter a maior força vertical, vejam pela representação vetorial, que a maior força vertical é justamente a central, para conseguir a maior força vertical, a gente precisa somar as forças de quadril e joelho. Lembrem-se que o gesto de empurrar o chão é justamente o que devolve a restituição na força de reação. Se eu não tiver a carga bem distribuída entre quadril e joelho, eu vou perder rendimento de subida. E eu vou, ou ainda, eu posso mudar a minha trajetória de movimento, como é o caso do exemplo C, onde a força de joelho foi maior que a força de quadril. E isso gerou um deslocamento posterior do meu corpo. Essa força teve uma inclinação relacionada ao chão. Nessa outra condição, onde a atividade do joelho foi mais baixa do que a atividade do quadril, eu perdi força de subida. E na condição central, notem que a atividade, a contribuição do joelho foi muito próxima à contribuição do quadril. E nesse momento a gente viu aí que a plena distribuição, isso não quer dizer que eles fizeram a mesma força, tá? Eu diria a distribuição efetiva dentro da particularidade de cada um deles, que a gente sabe que quadril é mais poderoso para empurrar e joelho é mais poderoso para frear. Dentro da condição de cada um deles, o equilíbrio do centro de gravidade no centro das duas articulações é o que faz o pleno domínio da condição técnica de agachamento. E isso faz justamente menção a um momento muito interessante aí da nossa conversa. Enquanto o sujeito agacha, ele tem que ter a mesma habilidade de jogar o quadril para trás e o joelho para frente. Se ele está jogando quadril para trás e joelho para frente, ele está conseguindo manter o centro de gravidade aqui, que é a ponta do meu dedo, alinhado. Nessa hora, ele vai, na mesma proporção articular, fazer a abertura da sanfona e com essa abertura da sanfona ele consegue aplicar força no chão e restituir força acima,
seja para levantar de uma postura de agachamento, uma cadeira, a cama, uma posição sentada, seja para executar uma tarefa de força que o leve acima, ou seja, para executar a tarefa de força com o corpo inclinado que o leve à frente num ato de locomoção. Beleza, pessoal? E olha que bacana, para a gente entender bem esse processo, a gente tem que começar a olhar para esses 3 gráficos aqui, onde nós temos quadril, joelho e tornozelo atuantes de forma sincronizada com a resultante de força vertical de reação de solo, que mostra o quanto essas articulações juntas produziram força. Aqui a gente está falando de um gesto de agachamento em percentual, de 0 a 50%, de 0 a 100% de agachamento. E se a gente está falando de um percentual de 0 a 100, a gente tem que entender que 50 é justamente a metade do movimento, e a metade do movimento do agachamento é o ponto onde nós flexionamos toda a região do nosso corpo. E olha que bacana, que assunto legal. Notem que quando a gente fala do máximo de agachamento, o quadril chegou a uma proporção aí próxima dos 60 graus de flexão. O joelho chegou a uma proporção próxima aos 80 graus de flexão. Isso daqui não é um agachamento completo, mas mostra claramente as nossas proporcionalidades. E o tornozelo chegou a uma condição que passou ligeiramente dos 20 graus de flexão. Se a gente olhar para essas 3 condições, a gente vê que o joelho e o quadril se movimentam em maior velocidade que o tornozelo, para conseguir gerar num mesmo aspecto temporal uma quantidade de movimento maior. Professor, não entendi direito isso. Explica outra vez. Olha aqui, é complexo mesmo, né? Imagine o seguinte, nesse ponto de 0 a 50%, o quadril tem que andar 60 graus, o joelho tem que andar 80 e o tornozelo só precisa andar 20. Moral da história, se ele só precisa andar 20, ele pode andar mais devagar. Se esse cara é o que precisa andar mais, ele tem que andar mais rápido. E se esse cara precisa andar num ponto intermediário, ele tem que usar uma velocidade intermediária. Para quê? Para que todos cheguem juntos ao mesmo lugar. E essa é a sacada. A coordenação do exercício pede para que todas as articulações andem juntas para que cheguem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso mostra uma condição de sinergismo ou equilíbrio no padrão motor das 3 articulações trabalhando juntas. O que eu quero falar com essa história do trabalhando juntas? Mostra aqui claramente que o pico de força coincidiu aqui com o momento que o cara chega lá embaixo e breca lá embaixo, para lá embaixo. Então notem aqui que esse gesto de pico de força faz com que a gente tenha um assunto bem interessante, que é, não é trabalhando as articulações de forma isolada que eu melhoro o agachamento, e sim trabalhando elas de forma conjunta. Mais uma vez a gente fala do exercício e da tarefa motora. A tarefa motora
é a melhor estratégia para melhora do rendimento. A própria tarefa deve ser estimulada para que esse rendimento seja melhorado. Beleza? Outra coisa interessante é quando a gente olha as forças laterais e mediais, que essa capacidade faz com que o sujeito quase que não desloque, o deslocamento é inferior a 2 graus no sentido médio lateral e inferior, olha aqui, ó, a 2 graus, desculpa, no sentido antero-posterior e inferior a 0,2 graus no sentido médio lateral. O fato dos pés estarem paralelos faz com que eu praticamente não desequilibre para as regiões médio-laterais. E o fato da ponta do pé estar à frente faz com que eu desequilibre muito pouco no sentido antero-posterior. Tá, professor, mas isso pode gerar consequência numa articulação específica? Pode. Tem muita gente que na incapacidade de fazer força com os músculos que geram a estabilidade médio-lateral, acabam desenvolvendo o erro técnico. Ela não desequilibra para frente ou para trás, mas os joelhos desabam para dentro. E quando os joelhos desabam para dentro, a gente tem um problema muito sério. Notem aqui que com 45 graus de flexão e 10 graus de rotação interna de joelho, a gente começa a ver um calor muito maior na face lateral da patela em ação com a região troclear do fêmur. Notem que nesse momento, se eu tiver esse valgo dinâmico, eu gero calor e posso aumentar a pressão intraarticular em até 65%. Aumentando essa pressão intraarticular em até 65%, lembrem-se lá das nossas aulas de articulações, eu posso favorecer a desidratação articular. E isso é exacerbado quando a gente tem uma condição de aumento de amplitude. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouquinho de pressão patelofemoral aqui na frente? Olha que bacana. Quando eu vou colocando carga, aqui um experimento onde eu vou gradativamente aumentando a pressão através da implementação de carga, eu vou aumentando não só a parte da carga, como também a compressão e a pressão patelofemoral ao longo da amplitude de movimento. Essa pressão só não é mais aumentada porque eu também aumento a área de contato da patela. Como pressão é igual a força dividida pela área, ao aumentar a força e aumentar a área, eu consigo minimizar o aumento da pressão. Embora eu aumente, esse aumento de pressão é minimizado pela característica anatômica do joelho de contato patelofemoral, onde a gente sabe que a gente tem no joelho um contato alto em flexão e um contato baixo, da cor, em extensão. Na condição de extensão do joelho, o contato é menor. Na condição de flexão do joelho, o contato é maior. Só que na condição de flexor do joelho, eu também aumento a área de contato e com isso eu equilibro a pressão. Beleza? Tá, professor, mas você falou aí que a rotação não é legal. A rotação não é legal. E me fala, por que as pessoas rodam tanto o joelho enquanto agacham?
pelo quesito que vimos na aula passada, o quesito das alavancas. Para manter, vamos voltar aqui para os gráficos da esquerda do slide, o equilíbrio articular, nós jogamos, lembra que eu falei para vocês, joelho para frente, quadril para trás. E nessa hora que a gente está jogando o quadril para trás e o joelho para frente, vejam que eu mudo a diferenciação dos braços de alavanca entre peso e quadril, peso e joelho. Num primeiro momento de agachamento, eu tenho um bom equilíbrio entre o braço de alavanca, peso quadril e peso joelho. Em contrapartida, quando eu chego às profundezas do agachamento, eu aumento o braço de alavanca entre peso e quadril, ou peso, quadril, coluna, e diminuo o braço de alavanca entre peso e joelho. Moral da história, eu dificulto a vida do quadril e da coluna e facilito a vida do joelho. E o resultado a gente vê aqui nesses gráficos da eletromiografia. Com 90 graus de flexão do joelho, eu tenho uma atividade de glúteo de aproximadamente 10%. Quando eu chego a uma postura mais baixa, 135, essa atividade de glúteo sobe para 35%. Ela mais do que triplica. E por que ela está mais do que triplicando? Justamente porque aumentou o braço de alavanca para o quadril. Se aumentou o braço de alavanca para o quadril, eu preciso solicitar mais o músculo para a estabilidade dessa articulação. O problema aqui está quando eu não tenho força no glúteo. Vejam que a falta de força do glúteo faz com que a hipersolicitação pelo aumento do braço de alavanca gere a não resposta desejada e, consequentemente, esse cara não consiga sustentar o quadril. Tá aí, o que vai acontecer? Vocês vão lembrar que o glúteo, além de extensor de quadril, é o sustentador da rotação interna de quadril. Como assim sustentador? Como ele é um rotador externo, ele é antagonista à rotação interna, então ele é capaz de sustentar a rotação interna. Ele é capaz de impedir a rotação interna. E impedindo a rotação interna, ele impediria quem? O valgo dinâmico. Se ele estiver fraco, ele não dá conta desse recado, e é por isso que o valgo dinâmico geralmente acontece nas posturas mais baixas de agachamento. Puta que pariu, falei um palavrão de novo, não pode, a gente está num curso que vai ser transmitido para vários países, né? Ainda bem que eu falei esse palavrão em português, muita gente não vai entender, mas vamos lembrar aqui que todo esse contexto tem uma determinada função. Até onde eu posso agachar? Até onde o seu glúteo mandar, né? Você tem condições de sustentar os braços de alavanca do quadril e da coluna lá embaixo? Se você não tem condições, que você receba a dádiva divina de não agachar até ter essa condição. Professor, eu posso treinar isso isoladamente? Pode, é uma estratégia, mas lembrem-se que a melhor estratégia é treinar isso de forma sistemática para conseguir a coordenação das angulações e com isso entrar também no aspecto motor de coordenação intermuscular, interarticular e não apenas da coordenação intramuscular.
É nessa hora que a gente começa a falar, prescrição de agachamento é uma coisa interessante, desde que você saiba com quem você está lidando e como você vai fazer para que aquele cara consiga realizar essa atividade. Tem um detalhe muito interessante que breca a amplitude do agachamento da população assim de uma maneira generalizada, até pandêmica. É a falta de mobilidade de tornozelo. Quando a gente perde mobilidade de tornozelo, você começa a agachar, o tornozelo trava e para continuar agachando você só consegue jogar a carga em joelho e quadril. Nesse momento, o tornozelo para de articular, o joelho para de vir para frente e você começa a desequilibrar para trás. Como você conseguiria manter um equilíbrio? Agachando até a metade. Aí vem aquela questão, pô, que legal, eu vou pegar o tornozelo, vou ganhar amplitude e vou soltar esse cara para agachar. Eu colocaria uma ressalva nisso. Se esse cara não agacha as profundezas há muitos anos, provavelmente ele não esteja preparado do âmbito muscular, tanto da parte da coluna quanto da parte do quadril, para suportar as cargas geradas pelo aumento dos braços de alavanca lá embaixo. Se você suspeita dessa situação, por questões de segurança, e a questão de segurança foi muito discutida aqui até na nossa aula anterior, eu sugiro que você não tente flexibilizar esse tornozelo, gerando maiores amplitudes, ou por ganhos isolados de flexibilidade, ou por suportes de calcanhar. Por quê? Uma vez que você coloque isso, você vai permitir um movimento mais amplo. E permitindo um movimento mais amplo, você vai oferecer um braço de alavanca maior para um grupamento muscular que talvez não esteja preparado para aquilo. Você tem que estar muito atento na arte de analisar esse tipo de movimento quando você está fazendo prática clínica. Outra coisa bastante importante quando a gente está falando disso é que se eu fizer agachamento de forma sincronizada, automaticamente com a implementação de carga, o tornozelo ganha mobilidade. Só que ele ganha mobilidade em proporcionalidade de ganho de força de quadril e joelho. Mais uma vez, se eu tiver que melhorar a flexibilidade de membro inferior, quebrar uma rigidez de tornozelo, eu não vou usar isso de forma isolada. Eu vou trabalhar diretamente com agachamento. E eu estou falando aqui de uma prática clínica. Beleza? Tranquilos? Por falar em prática clínica, como que a gente pode usar hoje o agachamento para prática clínica? Olha que bacana! Existem estratégias muito interessantes quando a gente fala de uso de agachamento para prática clínica. Uma aplicação prática muito bacana que vem ganhando espaço é justamente medir a capacidade do indivíduo. A capacidade física de cada indivíduo pode ser medido pelo desempenho do agachamento. Olha uma coisa interessante, assunto da nossa aula da próxima semana. Atletas mais fortes, com um RM de aproximadamente 2 vezes o peso do corpo, acabam desenvolvendo mais potência com cargas mais altas, enquanto atletas mais fracos, que têm uma repetição máxima de aproximadamente 120% do peso do corpo, acabam desenvolvendo potência em condições de carga mais baixa. Vejam que geralmente o que eles chamam de atleta fraco são atletas que não desempenham provas de força. E atletas fortes são atletas que vão gerar um embate, por exemplo, num rugby, num futebol americano, que vão se confrontar com um adversário na luta, né? Enquanto aqui a gente está falando de um sujeito que faz, por exemplo, corrida, onde ele não luta com nada além do que o peso do corpo dele. Mas notem que pela capacidade de um RM de agachamento, eu posso classificar esse atleta como mais forte ou como mais fraco. Pela eficiência do agachamento, um cara que tem um agachamento técnico, trabalhando bem com quadril, joelho e tornozelo, pode ter uma menor atenuação da sua carga, uma vez que ele acaba gerando uma boa distribuição
da carga nas 3 articulações, fazendo com que, por exemplo, o joelho trabalhe na sua proporção maior, que é a atenuar carga. Então vejam que em todas as condições o joelho teve próximo de 50%, e distribuindo as condições entre quadril em vermelho e tornozelo para atenuar uma carga, como por exemplo a absorção de um salto ou de um gesto de locomoção, como corrida. E isso já é até hoje ponto importante de substituição. Faço mais uma vez menção aos meus grandes amigos lá do Load Control App, que usam isso de forma muito brilhante. Podem até substituir exames invasivos, né? Antigamente a gente media lá no esporte o CK para ver se o atleta estava sobrecarregado. Só que para medir o CK, lembrem-se que pela variabilidade fisiológica do CK após uma determinada atividade, a gente acaba perdendo janelas importantes. Se eu quiser saber como o cara está do treino de hoje para amanhã, eu não vou poder fazer um CK todo dia. Mas olha que interessante, na verdade até posso, mas é invasivo. Mas olha que interessante, quando o assunto é creatinoquinase, né, o aumento da creatinoquinase faz o sujeito perder habilidades de agachar. E conforme a creatinoquinase aqui em vermelho vai caindo, as habilidades de agachar vão voltando. Isso mostra claramente que eu posso usar um teste de agachamento com salto para ver como está o volume de carga do treinamento. Se depois de um treino pesado o sujeito perdeu a habilidade de saltar, ele merece mais descanso. Se depois de um treino pesado esse cara continua saltando a mesma coisa, ele pode ir para o próximo treino. Por fim, a pergunta de $1 milhão. Talvez seja a que mais me chega, a que mais eu sou questionado. Fábio, me fala, como é que você ensina a agachar? Você trabalha com pessoas que têm hérnia de disco e essas hérnias são curadas através do exercício de agachamento. Eu não uso manipulação, eu não uso eletroterapia, eu uso só o treino de força. Qual foi o parâmetro que você foi usando para determinar que aquele cara que se machucou agachando não sofresse mais com esse tal de agachamento? E olha aqui, eu queria fazer rapidamente uma analogia muito simples de que, antes de pedir para o sujeito fazer um agachamento, eu costumo avaliar duas coisas: capacidade de gerar pressão intraabdominal. Eu costumo classificar isso em 4 níveis de pressão. Onde o primeiro nível, o sujeito consegue a contração de esfíncter uretral, esfíncter anal, somatória de esfíncter uretral, esfíncter anal, mais transverso abdominal, mantendo a neutralidade da coluna, e por fim, o sujeito consegue manter esfíncter uretral, mais esfíncter anal, mais transverso abdominal, mais contração diafragmática ou apneia,
por pelo menos 5 segundos dentro da neutralidade da coluna. A partir daí, esses 5 segundos de apneia vão ser associados à flexão de quadril, mantendo a neutralidade da coluna. Se o sujeito consegue flexionar o quadril mantendo a neutralidade da coluna, provavelmente ele já tenha bastante força para a gente ir para a próxima etapa. E aí eu vou começar a avaliar o quê? Uma amplitude de movimento que esse sujeito consegue executar mantendo a neutralidade da coluna e, a partir daí, eu vou mensurar flexibilidade de tornozelo, neutralidade da coluna e o não desenvolvimento do valgo dinâmico. Numa condição de braços de alavanca, crescente, para o quadril e coluna, esse sujeito vai agachar até o ponto que ele consegue fazer sem perder as habilidades de neutralidade de coluna. Vale lembrar que uma vez que o sujeito tiver força na coluna, não é a diminuição da neutralidade em condições de carga baixa que vai gerar uma lesão nele. Uma vez que a gente já viu aqui que existe até um silêncio eletromiográfico em muitas pessoas que não têm dor nas costas, mas quando o assunto é dor, a gente tem sim hiperatividade eletromiográfica e, consequentemente, a gente tem mais risco. Como aqui a gente quer minimizar o risco, principalmente em pessoas que têm dor nas costas, a gente acaba usando a estratégia da máxima segurança para que esse sujeito consiga evoluir com velocidade de acordo com a sua necessidade de tarefa, seja para a vida diária ou seja ainda para a prática esportiva. Beleza, meus queridos, que paulada, quanta informação! Quem agacha todo dia tem saúde e alegria, olha que bacana! Agachamento é um exercício maravilhoso, é um exercício prazeroso, é um exercício eficiente e é um exercício complexo no aspecto biomecânico e no aspecto artístico de prescrição de movimento. Muita pretensão minha querer ensinar a vocês tudo isso em uma hora só. E eu chamo mais uma vez a atenção. Quem quiser saber um pouco mais, estamos aguardando vocês lá na pós-graduação para conhecer muito mais sobre agachamento, sobre eletromiografia. Afinal, lá são quase 400 horas de conteúdo, ao invés de 24 horas como esse curso que a gente está oferecendo gratuitamente aí para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o assunto e tentar trazer aí uma luz para vocês em muita coisa. Beleza? Pessoal, tendo vocês entendido essa parte, vamos lá, vamos para as conclusões do professor. Chegamos lá, mais um caminhão de conclusões.
O movimento de agachamento consiste em uma tarefa motora que desenvolvemos na vida antes mesmo das habilidades de locomoção, ou seja, deve ser prescrito para todos os tipos de pacientes, clientes, alunos, desde que seja prescrito de forma correta. Ao longo da vida moderna, nosso cotidiano nos priva desse movimento, o que nos faz perder amplitude de movimento de membros inferiores e habilidades coordenativas para manter esse gesto. Dentro da inabilidade, progressivamente, vamos perdendo também a condição de realização de tarefas específicas de locomoção. Isso é péssimo. Com a idade, esses fatores se agravam e chegam a prejudicar nossa qualidade de vida. O conflito entre profissionais da saúde sobre agachar... tivemos um pequeno errinho aqui. Sobre realizar, né, exercícios de agachamento, não pode ser resolvido com uma simples resposta de sim ou não, né? A gente tem muita argumentação para falar aqui. E a prescrição de habilidade como forma de exercício físico depende da habilidade prévia, que pode ter se perdido com sedentarismo e ou com lesões importantes. Nessa hora, o conhecimento profissional do profissional que prescreve essas atividades e não apenas dos componentes técnicos de agachamento é mais do que fundamental para que isso seja feito de uma forma experiente como aplicação clínica. Aquilo que a gente desenvolve ao longo dos anos prescrevendo agachamento é que permite que a nossa ciência do agachamento se transforme na arte de prescrever agachamento. Privar um indivíduo de agachar pode ser o caminho mais curto para as inabilidades motoras que comprometerão drasticamente a locomoção e, consequentemente, a qualidade de vida. Prescrever agachamento sem o pleno conhecimento do gesto é, no mínimo, um ato de irresponsabilidade. E aqui vai uma dica para vocês. Se você nunca agachou pesado em sua vida, você não sabe o que está perdendo. É maravilhoso. Pessoal, chegamos ao final aí de mais um iluminado encontro e eu vou deixando aqui para vocês o link do nosso canal do YouTube. Quem perdeu parte da aula, quem quer relembrar as aulas anteriores, nosso canal do YouTube já está bombando com muito conteúdo de biomecânica. Divulguem esse canal. Passem para os amigos de vocês e vamos fazer esse canal. Façam a inscrição no nosso canal para estar ajudando a gente a produzir mais conteúdo. E vamos jogar isso daqui para frente para que a gente consiga cada vez mais levar a nossa biomecânica para onde tanto as pessoas precisam dela, que é justamente dentro da prática clínica, dentro da saúde do futuro. Quer saber mais de biomecânica? Procura lá, link de novo aqui embaixo, ó. Frequente a landing page da nossa página de biomecânica do nosso curso de pós-graduação, para que você se torne um especialista em biomecânica. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por esse encontro maravilhoso. Siga-nos na nossa mídia social. E nos veremos muito em breve com mais uma aula extremamente interessante, dando sequência a esse conteúdo, a aula de agachamento baseado nas condições de velocidade de treinamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, até mais, namastê, obrigado!